A paz do Senhor, colegas professores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Larissa Wênia, sou professora da classe de adolescentes aqui do Templo Central e hoje nós vamos comentar a respeito da lição 6 da revista que tem por título Apóstolo Paulo, o Grande Missionário. Inicialmente eu gostaria de trazer essa dica para vocês dos comentários a respeito da lição. Quando a gente estuda em casa e vai dar aula no domingo, às vezes a gente acaba esquecendo algumas reflexões que fizemos ao longo da semana. Então, seria interessante grampear aqui, as anotações na lição, igual eu fiz semana passada. Hoje eu trouxe elas separadas, mas eu vou grampear também para a próxima lição. A nossa lição ela tem como título O Concílio de Jerusalém. E o autor ele dividiu em 3 tópicos, como de costume, que tem por tema quem pode servir a Deus, o tópico 2, o que se deve fazer para servir a Deus, e o tópico 3, a organização das doutrinas da igreja. Quando eu li a lição, eu percebi que seria interessante para os adolescentes nós começarmos pelo tópico 3, explicando inicialmente o que seria o Concílio de Jerusalém, o que significa doutrina da igreja, e aí, posteriormente, nós voltamos para o início da lição. Feita essa pontuação, eu gostaria de destacar aqui os objetivos, que são apresentar as questões discutidas no Concílio de Jerusalém, entender que a salvação se dá pela fé em Jesus Cristo e destacar o que é uma doutrina. O comentarista da lição, ele trouxe uma dinâmica bem interessante para se fazer na aula, que está no ponto de partida, que é uma parte que só tem na lição do professor. E que diz o seguinte, a dinâmica que o comentarista deixou como sugestão. Conduz a turma a pensar em situações que podem se tornar caóticas na ausência de normas. Então, veja bem, como nós vamos ver um pouco mais adiante, o Concílio de Jerusalém, ele foi organizado para que algumas questões fossem melhor discutidas e estabelecidas normas a respeito do Evangelho, a respeito da lei do Senhor. Então, esse concílio foi importante para unificar o entendimento a respeito de certas questões que nós veremos nos capítulos 1 e 2. Então, o autor, o comentarista, ele traz como sugestão nós perguntarmos para os adolescentes em quais situações eles acham indispensáveis a existência de normas. Por exemplo, no trânsito, o que é que você acha que aconteceria se não tivessem as leis de trânsito na escola? Então, seria interessante iniciar a aula com esses questionamentos. E um outro questionamento que o comentarista deixou foi o seguinte: em quais ambientes você precisa lidar com normas? Quais são as normas da sua casa, as regras da sua casa? Quais são as regras que você tem na escola? E aí você vai esperar a resposta como: na escola é obrigatório usar farda, é obrigatório ir de tênis, se não for de farda não entra. Então, é uma dinâmica interessante para nós conhecermos um pouco sobre onde nossos alunos estudam, sobre como são as regras que eles têm em casa, qual o nível de rigidez dos pais. Então, é um momento interessante de descontração e você pode aproveitar para tornar o ambiente agradável para que o aluno se sinta à vontade para compartilhar esses pequenos comentários. Às vezes os professores acham muito difíceis conversar e fazer os adolescentes participarem da aula, mas nós precisamos enxergar essa didática por um outro olhar. Não precisamos que os adolescentes comentem apenas questões da lição, apenas questões bíblicas, apenas questões teológicas, porque às vezes é exigir demais deles. E, por outro lado, eles têm N assuntos para comentar sobre a escola, sobre o relacionamento com os pais. Então, se você dá a ele essa abertura de falar, consequentemente, ele se sentirá mais seguro para fazer outros comentários a respeito da lição. Então, se o seu adolescente ele tem dificuldade para conversar na aula, comece com perguntas do tipo, para ele responder sim ou não. Na sua casa tem regra? Sim ou não, fulano? E aí ele vai responder sim. E a partir disso você inicia o diálogo. Qual tipo de regra você tem? Você tem que dormir cedo? Você tem um limite de horas para usar o celular?
E a partir dessas perguntas simples, o adolescente vai se sentir confiante para falar em público, para falar naquele círculo de amigos, de colegas de turma. Então, inicialmente é esse ponto que eu quero destacar sobre a importância da dinamização da aula. E o comentarista fez essa observação, deixou essa sugestão que é excelente para dar início a essa dinamização da aula. Então, vamos seguir. Inicialmente no tópico 1, que diz quem pode servir a Deus, nós precisamos contextualizar a história do apóstolo Paulo. É bom relembrar as lições anteriores, comentar que Jesus se encontrou com Paulo no caminho para Damasco e que Paulo teve um encontro verdadeiro, aceitou, reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. A partir dali começou a evangelizar, a pregar nas sinagogas, que eram os templos judaicos, e ele pregava para judeus e não judeus. Fazer essa contextualização é importante, porque às vezes o adolescente perdeu alguma aula e ele acaba perdendo o fio da meada e não presta mais atenção na aula, porque ele pensa, eu não lembro mais, eu não estava aqui nessa aula, não sei, e fica sem entender. Então, inicialmente, vamos contextualizar o que aconteceu até então na lição. Depois disso, podemos fazer esse momento de conversa com o aluno, antes ou depois. E vamos para a parte que o comentarista nos traz a respeito do Concílio de Jerusalém. Então, nós precisamos explicar o que é o concílio, que foi uma reunião feita para alinhar algumas questões. E tem perguntas que não podem passar em branco. São perguntas fundamentais para que o aluno tenha resposta nesta lição, que são: o que eles discutiram nesse concílio, nessa reunião? Por que eles se reuniram? Quem estava nessa reunião? Quais eram os lados do debate? Então, havia um debate, havia um conflito de ideias. Quem estava de um lado e o que essa pessoa dizia? Quem estava do outro e o que essa pessoa dizia? E, finalmente, o que foi decidido. Então, vamos lá. A necessidade do Concílio de Jerusalém surgiu porque os fariseus acreditavam que os não-judeus precisavam seguir as mesmas normas judaicas, a lei de Moisés. Então, eles precisavam fazer a circuncisão, eles precisavam guardar algumas normas da lei mosaica. E aí, Paulo, quando soube disso, pensou, não, nós precisamos alinhar estas questões. Então, ele foi para Jerusalém, no momento ele estava em Antioquia da Síria. Ele foi para Jerusalém e lá ele se encontrou com os apóstolos e com outros irmãos e começaram a debater essas questões para que pudessem alinhar esses pontos. Porque os judeus queriam que os não-judeus, ou seja, os gentios, as pessoas que estavam sendo alcançadas pelo evangelho e que não conheciam a cultura judaica, que elas passassem a seguir a cultura judaica. E aí foi discutido o seguinte, foi debatido e foi decidido o seguinte, que os não-judeus, eles também eram filhos de Deus e eles também haviam sido alcançados pela graça do Senhor. Então, Jesus veio para todos. E não necessariamente eles precisavam se submeter à lei judaica. Se recebemos a graça do Senhor, então não precisamos nos submeter à lei judaica. Então foi isso que ficou decidido. Por outro lado, foram estabelecidas 4 regras para acalmar, para harmonizar a convivência entre os judeus e os não-judeus. E aí essa questão ela vem discriminada no tópico 2. Por que é feita essa harmonização? Obrigatoriamente eles tinham que seguir a lei judaica, então. Não foi isso. Nós não precisamos seguir a lei judaica. Mas naquele momento, Paulo e os apóstolos acharam prudentes estabelecer algumas regras que eram importantes da lei judaica para melhorar a convivência entre eles, que seriam, vou ler aqui o trecho da lição: não comer carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, não comer a carne de nenhum animal que tivesse sido estrangulado, não comer sangue e não praticar imoralidade sexual. Então, essas regras sobre a alimentação, elas existiam, elas foram estabelecidas, preservadas naquele momento. Por quê? Porque havia um momento de comunhão entre eles. Haveria um momento em que judeus e não-judeus iam se confraternizar, iam se reunir para comer. Então, não seria interessante que os não-judeus trouxessem esses costumes de comer carnes sacrificadas,
sangue, porque os judeus, além de se sentirem ofendidos, não iriam participar daquele momento. Então foi estabelecido que ninguém comeria daquele tipo de comida, para preservar mesmo a comunhão entre eles. Então eram regras de convivência para manter o respeito à comunhão, que foram estabelecidos por Paulo e pelos apóstolos no Concílio de Jerusalém. Mas, sobretudo, o que precisamos destacar é esse finalzinho que tem no tópico 1, que diz: a decisão final, portanto, foi a de que qualquer pessoa, não importando sua origem, poderia crer em Jesus e servir a Deus. O entendimento foi que o Senhor perdoa os pecados, tanto dos judeus como dos gentios. Então, isso é de fundamental importância que os adolescentes saibam. E naquele momento em que Paulo e os apóstolos discutiam com os fariseus queriam que se mantivesse os costumes judaicos, Paulo e os apóstolos defendiam que não. Eles diziam: não, Jesus também alcança os gentios. Eu tenho visto o Senhor operar milagres e maravilhas. Pessoas têm sido batizadas com o Espírito Santo. A exemplo do que aconteceu na casa de Cornélio, né? O Espírito Santo desceu sobre eles. Então, Paulo argumentou, convenceu de que a salvação era para judeus e para gentios. Então, resumidamente, foi isso que aconteceu no Concílio de Jerusalém. Eu trouxe aqui tópicos que eu considero importantes e que o comentarista também considera importantes para que os adolescentes saibam. E não se esqueçam de dinamizar a sua aula, trazer os adolescentes para o debate, trazer os adolescentes para darem as suas opiniões, porque isso faz eles se sentirem parte da aula e não apenas espectadores. Espero que eu tenha agregado conteúdo à sua aula. Eu agradeço pela atenção. A paz do Senhor e tenham uma excelente aula domingo.